tudo bem? Estamos aqui para nos prepararmos para mais uma lição, a nossa última lição do trimestre, a lição de número 13, que tem por título A Paciência de Jó. E para começarmos a falar dessa lição com as nossas crianças, o manual sugere que nós possamos trazer algo que seja importante para nós professores, algo que tenha valor. Por exemplo, um álbum de fotografias. E ali você vai mostrar para as crianças as fotos e vai mostrar momentos especiais da sua vida, pessoas que você ama. E dessa forma você vai levar para a história. Olha, a história de hoje vai falar de um homem que perdeu também coisas valiosíssimas. E vamos prestar atenção, porque depois eu vou perguntar quem é esse homem, o que ele perdeu, o que aconteceu. Vamos para a história? Para o passo número 2, apresentando a lição, nós vamos precisar de alguns personagens. O manual nos sugere que usemos uma maquete para contar essa história. Hoje eu resolvi trazer um visual diferente. E nós vamos usar um flanelógrafo, tá? Que seria isso aqui, é bem simples de fazer. Isso aqui é um papelão que eu revesti com feltro. E aí aqui a gente vai colocar os nossos personagens para contar a história. E para fixar esses personagens aqui, eu usei velcro, tá? Esses personagens eu já disponibilizei junto às imagens para vocês, é só imprimir. Mas se você também desejar fazer ou já tiver outros personagens que você já fez aí, pode utilizar também, é só uma sugestão, tá? Então nós vamos fazer o seguinte, você vai contar, né? Nós vamos precisar de quem? De Jó, a sua esposa. Também nós vamos precisar dos saquinhos de dinheiro. Aqui temos os filhos, representado pelo número 7, já que eram 7 filhos e 3 filhas, tá? Também nós temos os amigos, os 3 amigos que foram visitar Jó. E aqui nós temos o Jó doente. E também temos os rebanhos. Aí você pode colocar as vaquinhas. Eu fiz o dobro desses animais. Só que vamos colocar só um pouco para representar a quantidade de animais que Jó tinha, né? Porque a história fala que ele tinha uma quantidade e depois que aconteceu tudo ele recebeu em dobro, né? E assim você consegue colocar todos os visuais. Lógico que você vai colocar conforme a história for sendo contada e pode colocar de uma maneira diferente. Eu só fui colocando para mostrar para vocês, tá? Mas são esses os visuais que nós vamos precisar hoje para contar essa história, tá bom? Então, esses visuais estão todos prontos, é só você imprimir se você desejar. Eu imprimi aqui num papel um pouquinho mais firme, porque eu acho que fica mais fácil de trabalhar com ele, tá? Mas fiquem à vontade para fazer da forma que vocês acharem melhor também. E depois que Jó, a gente vai discorrer essa história com as crianças, né? E depois que Jó passar por todas as aflições, pelas dificuldades, a história conta que Deus abençoou Jó e deu o dobro, né? Do que ele tinha. Então agora ele era muito mais rico do que antes, ele tinha muito mais ovelhas, muito mais camelos. E aí a gente coloca aqui para as crianças verem quantos animais mais ele tinha. E também teve novos filhos, filhas, e assim Deus abençoou a vida de Jó. Então essa é uma opção do visual que nós temos para contar a história dessa semana. Para o passo número 3, revisando, nós vamos fazer uma brincadeira parecida com a brincadeira de vivo ou morto. Só que as crianças vão poder escolher 3 posições diferentes. Ficar em pé representando os filhos de Jó, ficar de 4 representando os animais, ou ficar deitado no chão representando Jó. E aí você vai colocar uma música ou cantar uma música. Quando a música parar, você ainda de olhos fechados vai falar Jó perde seus filhos.
Aí os que representarem os filhos vão sair da brincadeira. Quem sair da brincadeira, você faz uma pergunta para revisar a lição. Outro exemplo, Jó fica doente. Os que estiverem deitados no chão saem da brincadeira e recebem a pergunta. Dessa forma a gente vai revisar a lição de uma forma bem interativa. Para o passo número 4, o memorizando, nós vamos conversar com as crianças e falar um pouco, explicar para elas que Satanás é o causador de todos os males que acontecem neste mundo. E apesar de Jó ter sofrido tanto, ele se consolava em saber que um dia Jesus voltaria para poder nos salvar e nos tirar desse mundo de pecado. Por isso que ele falou o verso: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó 19, 25. Então, nós vamos ensinar esse verso usando alguns gestos, tá? Então, eu sei, você pode apontar para a cabeça. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Você pode levantar as mãos. Se levantará sobre a terra. Jó 19, 25. Dessa forma você revisa com as crianças esse verso. Vamos para o passo número 5. E para isso, você pode construir uma torre de copos descartáveis como essa. Também você vai precisar de uma pedra com pontas. Eu usei aqui uma massinha para envolver uma pedra lisinha, uma pedra mais arredondada, tá? Então eu usei uma massinha para fazer essas pontas, mas você também pode fazer de outra forma, tá? Eu usei aqui, então eu fui colocando a massinha e fazendo umas pontas nela. E aí você vai falar com as crianças. Vamos entender o que aconteceu com o Jó agora. Sabem, crianças, quando nós encontramos Jesus, nós somos como essa pedra, cheia de pontas, grosseiras, cheia de defeitos, cheia de coisas ruins, né? Porém, Jesus sabe que lá dentro nós podemos ser diferentes, que nós podemos ser melhores. E então Ele quer que todas as pessoas também saibam que nós podemos se tornar pessoas melhores. E para isso, Ele quer tirar essas pontas para mostrar para todos como realmente nós somos. Então vamos imaginar que essa pedra é um menino ou uma menina. Você vai escolher o que você quer colocar para suas crianças. Escolha um nome que você não tenha na sala, tá bom? Então vamos falar aqui, o manual sugere, né, Jorge. Aqui na nossa sala nós não temos nenhum Jorge. Então essa pedra é o menino Jorge. E um dia ele estava brincando, ele estava construindo uma torre como essa. E o seu irmãozinho chegou e derrubou a sua torre. Isso deixa a gente chateado, não é mesmo? Deixa a gente muito zangado. Mas Deus permitiu que isso acontecesse com Jorge para que ele pudesse ser moldado. Porque Deus quer tirar essas pontas feias que existem, que atrapalham as pessoas verem como realmente nós somos. E aí você vai tirando a massinha, tá? Outro dia, Jorge estava brincando de bicicleta. Ai, como é divertido, né? Porém, a mamãe chamou ele para arrumar o seu quarto. Ai, será que Jorge obedeceu? Será que vai tirar mais uma ponta? Jesus, ele quer nos moldar. Por isso que as provas, elas vêm até nós, para poder mostrar para as pessoas e para tirar essas pontas, essas coisas ruins que existem em nós. Então as provas, elas são obreiras de Deus, elas servem para nos moldar, para tirar aquilo que realmente não presta, para tirar aquilo que nós precisamos melhorar. E foi isso que aconteceu com Jó.
Jó, ele sabia que ele também era uma pedra nas mãos de Deus. E por isso que ele foi fiel e não reclamou nem um minuto nas suas provações. Pelo contrário, ele afirmou que tudo que ele tinha vinha das mãos de Deus. E por isso que ele ficou tranquilo e em paz quando Deus permitiu que Satanás tirasse tudo que era dele. O objetivo de Deus é nos transformar, tirar todas as pontas e nos deixar assim, ó, lisinhos, sem nenhum defeito de caráter. Dessa forma você vai conseguir aplicar essa história com as crianças. Para o passo número 6, nós vamos precisar da atividade que está na página 90. Ela vem trazendo esse recurso, que é o verso bíblico, e também traz a Bíblia. Eu já recortei, vem 2 pares em cada página. Eu já recortei um aqui para mostrar para vocês como que vai ficar. Então, tem a Bíblia e quando você abre, então aparece o verso. E aqui as crianças vão poder colorir, tá bom? Então é simples, ó. Aqui, nessas 2 abas a gente vai colar, nessas linhas pontilhadas a gente dobra. E na linha cheia a gente recorta. A mesma coisa aqui na Bíblia, a gente recorta e recorta no meio. Depois a gente cola e vai ficar assim o visual. Quando as crianças pintarem e dobrarem, então ela fica assim, tá bom? Dessa forma elas podem levar esse visual e poder compartilhar a história de hoje com alguém. Eu espero que essa pré-aula possa abençoar a vida de vocês, que vocês possam fazer um bom preparo para poder fazer o melhor, né, para ensinar as nossas crianças, porque afinal de contas nós temos uma nobre missão nas mãos. Que Deus abençoe a todos vocês e foi muito bom estar com vocês nesse trimestre.